Fala moçada, tudo jóia? Estamos de volta aqui no Podcast Sul para a gente falar de internacional e de uma notícia que surgiu aí um tanto quanto curiosa com relação ao Colorado. Mas antes de eu trazer isso para vocês, roda a vinheta. Sim, torcedor do Internacional, estamos de volta aqui no Podcast Sul para a gente falar de Inter. E antes de eu falar a respeito de Bruno Gomes, eu vou dizer que tem torcedor colorado que nem lembra quem ele é. Passa aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta, compartilha esse vídeo aqui. Espalha o material do Podcast Sul para mais pessoas acompanharem produto que a gente faz aqui, falando dos times do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Depois, aqui ó, não adianta vocês reclamarem que a mídia do centro do país não fala dos clubes do Sul e vocês também não darem força pro Podcast Sul, que é quem realmente bate em cima da tecla e dá sempre força e voz para os clubes aqui do sul do país. Se vocês não apoiarem o canal, não adianta, né? Internacional tem a intenção de trazer Bruno Gomes de volta para o Beira-Rio. Bom, vamos começar lá do início. Vocês lembram quem é Bruno Gomes? Não lembra? O torcedor até esqueceu já quem é o Bruno Gomes, né? Pois é. Bruno Gomes, volante, jogador que estava no Vasco da Gama e que veio para o Internacional numa negociação de saída do Zé Gabriel, do Colorado. Na ida do Zé Gabriel para o Vasco, o Internacional topou que viesse nessa negociação Bruno Gomes, um volante que estava surgindo nas categorias de base do Vasco. Chegou no Internacional, não teve oportunidades na equipe titular e acabou se lesionando. E nessa questão toda aí de lesão e recuperação do Bruno Gomes, o Bruno Gomes foi emprestado ao Curitiba. Meus queridos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o nosso colega, Léo Mendes Júnior, aqui do nosso Podcast Sul, para falar para o torcedor colorado como é que tá o Bruno Gomes no coxa e o que ele pode esperar do jogador, caso ele realmente feche esse retorno dele ao estádio Beira-Rio, caso o Internacional opte por trazer o Bruno Gomes. O Léo vai contar pra gente como é que tá o Bruno Gomes lá no coxa. Fala aí, Léo! Fala, meu amigo Luciano Coimbra, tudo bem? Ô, Luciano, vou te contar uma coisa. O Coritiba tá fazendo 113 anos nesse dia 12 de outubro e é um presente de grego nessa essa notícia de o Internacional querer de volta o Bruno Gomes, né, diante da contusão do Gabriel, volante do Colorado Gaúcho. Né? O Bruno Gomes chegou ao Curitiba já durante o Campeonato Brasileiro, com uma missão bastante difícil, né, de substituir o Andrei, que vinha sendo a peça-chave no meio de campo, na transição defesa-ataque do Coritiba. Se machucou gravemente, volta só em 2023. O Bruno, quando chegou, teve dificuldade para conseguir devolver ao Coritiba o nível de jogo que o Andrei entregava. Também calhou ali de ser já a reta final do Gustavo Morínigo, um momento em que nada vinha dando certo no Coritiba, mas a partir da chegada do Guto Ferreira e quando o Bruno Gomes passou a ter o Jesus Trindade como parceiro ali na proteção da defesa e na condução do time da defesa para o ataque, a partir dali o Bruno Gomes se tornou um dos principais, um dos mais importantes jogadores do Coritiba, especialmente dentro de casa, na marcação, levando a bola até o campo de ataque, ajudando ali na armação, seja com o Robinho, com o Bosquilha, distribuindo o jogo para as peças ofensivas do Coritiba, aparecendo para finalizar
como foi, inclusive, no jogo contra o Bragantino no fim de semana, né? Quando o Bruno Gomes fez o gol da vitória do Coritiba, entrando na área após um passe do Aleph Manga, né? O Bruno Gomes veio para o Coritiba com o tempo de empréstimo condicionado à permanência do Coritiba na Série A, né? Se o Coritiba cair, encerra já no fim desse ano. Se o Coritiba ficar na Série A, o contrato iria, né, até 2023, até o fim de 2023, mas ao que tudo indica, tudo isso vai ser precipitado por esse chamado do Internacional, numa situação, claro, que é boa para o Inter, né, porque consegue aí o que se espera, né, quando empresta um jogador, que ele ganhe rodagem, ganhe confiança e volte melhor ao clube de origem. Bom para o Bruno Gomes, né, que vai ter aí um calendário muito mais recheado em 2023, inclusive com disputa de Copa Libertadores, mais ruim para o Coritiba, que demorou para encontrar um substituto para o Andrei, encontrou no Bruno Gomes e esperava ter a possibilidade de, em 2023, montar um time ali que talvez estivesse no meio de campo, o Bruno Gomes, o Jesus Trindade e o Andrei. Ao que parece, vai ficar só na intenção essa formação. Abraço, Luciano. Tá aí Leonardo Mendes Júnior, o Léo Mendes Júnior, nosso colega aqui de Podcast Sul, falando a respeito do Bruno Gomes e dessa cláusula curiosa aí que também tem no contrato dele de empréstimo com o Coritiba. Se o Coxa fica na Série A, renovação automática. Será que já era um indício de que o Internacional não teria, vamos dizer assim, vontade de que Bruno Gomes permanecesse aqui no estádio Beira-Rio? Não sei. Nessa ideia aí de que o Gabriel é um jogador que vai voltar a atuar no Internacional só a partir da metade do ano que vem, e pelas partidas que o Bruno Gomes tem feito lá no Coritiba, de repente o Bruno Gomes seria uma boa alternativa para essa função de primeiro volante, pelo menos para ficar como um reserva, né? Já que o Johnny está fazendo essa função aí de primeiro homem no meio-campo do Internacional, a gente também não sabe como é que vão ficar as negociações do Edenilson, se o Edenilson vai ser negociado ou não. O Johnny é um jogador que tem mercado para venda, então mais um jogador desse setor de meio-campo de marcação que pode acabar deixando o Internacional, e a gente não sabe como é que essas negociações irão se suceder aí nessa reta final de temporada. O Lisieiro também não é garantia de que permaneça no Inter, e aí o retorno do Bruno Gomes acaba sendo uma boa alternativa para o Colorado, para uma reposição tanto quanto mais rápida para essa função do setor de meio campo aí, do setor de volância do Internacional. Vamos ter que aguardar para ver, né? Vamos ver o que vai ser definido aí, se essa cláusula aí de renovação automática do Bruno Gomes com o Coxa vai ser colocada em prática, ou se Internacional e Coritiba vão sentar numa mesa para tomar um café e negociar o contrato do jogador. Primeira vez que tu chega aqui no canal? Então faz o seguinte, vem com a gente aqui, ó. Deixa teu like, te inscreve, comenta, compartilha esse material. Espalha o Podcast Sul para mais gente conhecer o que a gente faz aqui no canal e saber que a gente fala de times do Rio Grande do Sul, fala dos times de Santa Catarina e fala dos times do Paraná. A gente trata aqui o sul do país com o maior carinho. Combinado? E a gente se vê numa próxima.